Salve amigos, aqui é o Dás Pereira do canal Cruzeiro de Raposo e nessa sexta-feira santa, né, feriado, né, de foro íntimo, né, você refletir, vamos aproveitar para falar de futebol do jogo de ontem. Vou reagir a um vídeo aí do Troca de Passes, né, onde o Richarlison dá uma leitura sensacional do que foi o Cruzeiro ontem e o que o torcedor pode até esperar para isso, né? Vamos assistir esse vídeo aí e vamos tirar nossa conclusão ao final. Vamos ao vídeo. Se apresentou a torcida com aquele desejo de ganhar o jogo, com aquela organização mais perto daquilo que a torcida imaginava para esse começo de ano. E lá atrás, quando as contratações vieram e tal, deixaram o torcedor bastante empolgado para 2025. Não, moço? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Richarlison. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu não conseguia olhar para o jogo sem pensar na entrevista recente do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, em que ele dizia ter errado nas contratações. Conforme o jogo ia andando, a minha sensação, não sei se de fato errou, eu não sei o que alguns dos jogadores contratados e que estavam no banco hoje vão produzir ao longo do restante da temporada. O que me parece claro é que desde sempre o principal erro era a ausência de um projeto esportivo, né? A política de contratação não colocava muito investimento e muito status em jogadores numa etapa avançada de carreira, sem rendimento alto recente, ampliava demais a média de idade do time e baixava a intensidade. Se você fosse eleger os 11 iniciais por status, por maior investimento e pelo nome, pela badalação, que chegaram ao Cruzeiro. Isso resulta na queda de um treinador e na chegada de outro absolutamente descasado com esse tipo de modelo. Porque se vem um treinador que claramente, como está reafirmado, principalmente demonstrado no jogo de hoje, que aposta num time de pressão, intensidade altíssima, recuperação rápida de bola e ataque rápido, isso não combina em nada com as principais contratações feitas no início do ano. Então a sensação que eu olhava, eu imaginava assim, era o Leonardo Jardim ouvindo a entrevista do Pedro Lourenço dizendo: não, pode deixar que eu vou consertar. Só que para consertar, a gente vai ter uma mudança radical de base de time. Não, é até possível que por uma mudança de atitude, de momento físico, ou eventualmente, que esses jogadores que não estavam hoje, Dudu, Gabriel, o Eduardo é um outro jogador que veio criando alguma expectativa, que eventualmente eles venham a se encaixar nessa ideia e sejam mais do que jogadores para uma parte final de jogo em algumas circunstâncias. Mas hoje, pelo que vinham rendendo com o Cruzeiro e pelo que vinham rendendo nos últimos momentos de carreira, é difícil imaginá-los executando essa ideia, que só funcionou porque a decisão de pressionar o tempo todo era uma decisão dos 11 que estavam em campo. O Cruzeiro foi uma unidade o tempo inteiro pressionando o Bahia, que fez uma partida muito ruim. É isso aí. Ô, Richarlison, boa noite. A gente sempre fala que quando troca o treinador, às vezes o jogador se motiva um pouco mais, quer mostrar um pouco de disposição extra para tentar conquistar um espaço no time. Isso tem a ver ou teve mais com a organização que o Leonardo Jardim hoje colocou em campo para enfrentar o Bahia, hein? Boa noite. Boa noite, Diniz, Mansur, a todos que nos acompanham. Tem um pouco de tudo, Diniz. Eu acho que assim, principalmente o Jardim entendeu o que ele precisava fazer, quais eram as características importantes para que determinados jogadores pudessem crescer individualmente, mas tendo o coletivo muito melhor do que tinha sido feito até agora com o Cruzeiro. Por que eu falo isso? Quando ele entra com uma formação com 3 volantes, e aí ele coloca o Christian, que é um jogador de intensidade, de mobilidade, de movimentação, de entendimento de jogo, ele dá uma sustentação para quem? Para o articulador, que é um jogador que é importante para esse time, que é o Matheus Pereira. Porque quando o Matheus Pereira ele fica vulnerável, que ele precisa recompor, que ele precisa entender, fazer movimentações na parte defensiva, ele perde aquilo que ele tem de melhor, que é a criação. E tendo essa sustentação de três volantes, ele fica livre. Ele consegue fazer aquilo para que o Cruzeiro possa criar oportunidades ofensivas de maneira mais natural, não forçadas. E aí entra também a sacada de ele trazer 2 jogadores jovens, o Wanderson até que não tão jovem, com 30 anos, mas é jovem, e o Caio com 23, que entrega essa pressão com intensidade a todo tempo. Isso não foi só contra o Bahia, já tinha sido contra o São Paulo, e que faz o Cruzeiro subir suas linhas,
entender que tem um lado esquerdo muito bem legal com o Kaique. Esse menino tem uma resistência de velocidade legal, uma percepção de movimentação bacana. E do outro lado, um jogador mais veterano, com entendimento de vir como construtor, que é o Fagner. Então ele entendeu que precisava fazer mudanças com encaixes e, acima de tudo, mudar essa rotação desse time, que era muito mais apático, era muito mais passivo, para um time muito mais intenso, para um time muito mais brigador. E aí o resultado é isso. Fez uma grande partida, é claro que a gente vai falar da partida apática e abaixo daquilo que a gente tem acompanhado do Bahia, mas é mérito do Cruzeiro, que fez o Bahia sentir. Antes do pênalti, a gente vai falar depois, eram 3 pressões fortíssimas em cima do goleiro e do zagueiro, que já tinham errado. A terceira foi o pênalti, que foi a gota d'água. Ali, o Cruzeiro falou assim, opa, estamos fazendo certo. Então, assim, quando você se predispõe a entender as características do seu time, dos seus jogadores, e potencializar para que coletivo... Pois é, a imprensa é assim mesmo, a imprensa vira folha. O time joga mal, o time é o pior do mundo. Quando o time joga bem, o time já entrou no hall dos melhores do mundo. Mas a verdade é que desde o jogo contra o São Paulo, quando o treinador fez mudanças radicais da equipe, ele começou a encontrar o time. Já contra o São Paulo apresentou um bom futebol. E é lógico que em você mantendo a equipe, o que vai acontecer? Ela vai encorpando e vai ajustando a forma de jogar. E é o que está acontecendo, né? Ontem, por exemplo, só deu Cruzeiro. Foram 90 mais 5 no primeiro tempo, depois mais 4, 12, 102 minutos de domínio estrelado. O Cruzeiro jogou muito bem. E detalhe que ele cita valores ali, ele cita a presença de 3 volantes, a liberdade que o Matheus Pereira tem de chegar à frente, encostar nos atacantes, aquilo que eu sempre falava, que o Matheus Pereira tem que jogar enfiado entre os volantes partindo, né? Tudo isso a gente já comentava na nosso dia a dia das lives, etc. A surpresa para a gente, para o técnico, não. É o zagueirão lá, o Vidalba, tomando a titularidade do Jesus e jogando bem, né? Mas essa melhora da zaga também é fruto do melhor posicionamento do meio de campo e da qualidade dos laterais, assim como ele fala também o Richarlison, o Kaique, elogia o Kaique, fala que ele é lateral esquerdo, então ele sabe o que ele está falando. O Kaique tem um poder de ataque muito bom e tem uma inteligência muito grande para marcar. E o Fagner, muito técnico na marcação, muito objetivo nos cruzamentos. Então, tudo isso ele deixa explicado aí nesse vídeo, sabe? E com muita propriedade. Gostei muito do jogo, né? O Fagner não foi, o Cássio não foi acossado em momento algum. Você jogou tranquilo. Aproveito para mostrar aqui, ó. Essa é a empresa Nascimento Produções Agrícolas, Serviços Agropecuários. Nascimento Serviços Agropecuários, ela é especializada em tecnologia agrícola e principalmente reprodução bovina, assistência e reprodução IATF, FIV, qualidade do leite e também dinâmica de reprodução, né? Precisando? Fale com o Arthur Vinícius nesse número que está aí. E foi assim que o Cruzeiro se deu bem ontem. Estamos hoje em 5º colocado no campeonato. Agora estaremos enfrentando o Bragantino, né? É um jogo que acho que o Cruzeiro tem condições de vencer, jogando com esse espírito de jogo. Vale lembrar que o Bragantino também joga nesse espírito, mas o Cruzeiro tem um histórico muito bom. Mas histórico não ganha jogo, mas ajuda, né? É um handicap a mais para a equipe. Então, vamos aí torcer para que o Leonardo Jardim se acerte. Quanto a Gabigol e o Dudu, ele explicou lá bem claro o porquê que eles não estão jogando, por causa da intensidade. São jogadores que não ajudam na marcação. Então, para esses jogadores jogar, as duas é uma. Ou eles modificam a forma de jogar, ou o time se adeque a jogar com eles sem sofrer, né? Uma das duas coisas vai acontecer, não tenha dúvida, porque eu ainda vejo o Gabigol dando muitas alegrias para o torcedor do Cruzeiro. Fica aí um grande abraço, um bom feriado a todos. E ó,
Muito em breve, Páscoa, renove-se. Fui.